Isso aí, a gente vai falar um pouquinho então sobre a disparidade de resultados das pesquisas eleitorais, mesmo aquelas divulgadas no sábado à noite, e o que de fato saiu das urnas, especialmente em alguns aspectos, né? O desempenho do presidente Jair Bolsonaro foi melhor do que o projetado pelas pesquisas de intenção de voto. Em governos estaduais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, foi totalmente diferente o resultado da pesquisa. Em São Paulo, foi totalmente diferente o resultado da pesquisa. E a gente poderia citar aqui outros exemplos. Rio de Janeiro, né? Ninguém imaginava aquele atropelo todo do governador reeleito Cláudio Castro. Vamos conversar com Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. Andrei Roman, hoje você está no paredão, meu amigo. embora que não vou falar isso porque o Andrei está aqui, evidentemente, né? Não, é um fato. A Atlas foi quem mais se aproximou dos resultados que nós observamos a partir das urnas, né? O que é que houve, Andrei? Foi erro, agora vem aí provavelmente uma onda de político querendo surfar nessa história, né? CPI, Procuradoria-Geral da República, instituto comprado pelo governo cubano. Vocês estão prontos para isso aí também? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Olha, foi uma semana muito difícil para mim, para a minha empresa, e estou muito feliz que, no final das contas, conseguimos comprovar a qualidade do nosso trabalho. A Atlas teve a pesquisa mais próxima do resultado a nível nacional e, além disso, em 6 dos 9 estados onde a Atlas divulgou pesquisa de véspera, a pesquisa Atlas ficou mais próxima do resultado da eleição. Então, das 10 pesquisas que a gente divulgou na véspera, tivemos aí 7 que chegaram mais próximo do resultado do que qualquer outro instituto. Isso me deixa muito satisfeito. Queria agradecer a todo o time do Atlas que trabalhou muito ao longo dessas últimas semanas. Me parece que, em termos de o que explica a divergência, a Atlas também, a nível nacional, subestimou, mesmo chegando mais próximo que qualquer outro estudo, subestimou o desempenho do Bolsonaro em 2 pontos percentuais, superestimou o desempenho do Lula em 2 pontos percentuais. Foram erros muito menores em relação a outros institutos, mas isso é verdade. E aí eu queria fazer um comentário sobre o que explica o erro das pesquisas. Me parece que são três fatores importantes. O primeiro é algo que a gente vem repetindo ao longo de mais de um ano. Se não me engano, em abril de 2021, a Atlas divulgou uma nota metodológica de maneira pública, comentando os levantamentos presenciais do Datafolha e indicando que havia uma subrepresentação das faixas de renda acima de 2 salários mínimos na amostra. A PNAD continua indica hoje em dia, em termos de perfil da população brasileira, que em torno de 35% da população está dentro da faixa de renda de até 2 salários mínimos. É esse dado que a Atlas vem usando para a calibragem amostral. E é esse dado que não vem sendo usado pela maioria dos institutos. Apenas Atlas e Quest utilizarmos dados de calibragem a partir da PNAD contínua para a otimização das amostras em termos de perfil de renda. Se você superestima a população mais pobre do Brasil em 70 pontos percentuais, né, de 35 para acima de 55, inevitavelmente você vai subestimar o desempenho do Bolsonaro. Me parece que isso está já muito bem comprovado. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, voto envergonhado. Quando as pessoas são abordadas por um entrevistador na rua, ou mesmo por telefone, a interação humana faz com que algumas não declarem efetivamente a intenção real que elas têm, a intenção de voto que de fato se manifestará nas urnas. Esse tipo de viés não existe na nossa pesquisa, porque a Atlas conduz pesquisas com coleta via internet. Então, existe uma situação de pleno conforto, de plena anonimidade para o respondente. Existiu um estudo muito interessante da empresa Futura, que mostrou que num cruzamento de homens entrevistados por
outros homens versus homens entrevistados por mulheres, né? Homens entrevistados por homens declaravam uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos acima de homens entrevistados por mulheres. Então isso acho que deixa muito claro o efeito de interação social entre o entrevistado e a figura do entrevistador. O segundo ponto foi esse. O terceiro ponto, me parece que existiu uma onda de voto útil que beneficiou tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Os dois subiram na reta final. A gente capturou isso nos nossos dados. Mostramos aí quanto o Ciro despencou nos últimos dias da campanha para o primeiro turno. A Simone Tebet também teve uma leve queda, na medida em que os eleitores entenderam que simplesmente ia ser essa polarização entre Lula e Bolsonaro mesmo no segundo turno. E então eles quiseram antecipar, de alguma maneira, o voto no candidato que eles rejeitam menos para evitar um mal maior. Então, basicamente, deram um voto de confiança para que ou o Bolsonaro ou o Lula poderia sair mais fortalecido na margem desse primeiro turno. Isso explica também por que tanto o Bolsonaro quanto o Lula subiram nos nossos números em relação ao que a gente tinha mostrado ao longo das últimas semanas. Então, eu diria que esses três seriam os fatores mais importantes que explicam a diferença entre as pesquisas e o resultado da eleição. André, vou pedir para a gente voltar no ponto 2, porque toda vez que a gente trazia aqui dados de pesquisas que divergiam para além, acima da margem de erro entre elas, a gente dizia, olha, respeitadas as devidas metodologias, com entrevistas que são feitas presencialmente, entrevistas que são feitas por telefone, e a Atlas usa a pesquisa pela internet, né? Você estava explicando aqui para a gente. Essa pesquisa feita pela internet, por um lado, imagino eu aqui com a cabeça de leiga, mas vamos lá, por um lado ela pode eliminar ou não abarcar também parte da população que não tem acesso à internet, portanto, a oportunidade de participar dessa pesquisa, mas, por outro lado, pode ter também isso que você falou, de um homem ser entrevistado por um outro homem ou por uma mulher, as questões que são pessoais e até o clima de polarização que a gente tem de violência, de medo. A gente também trouxe pesquisa mostrando que as pessoas tinham medo até de declarar o próprio voto por causa desse clima que a gente vivia aqui. Então, quais são os prós, quais são os contras de, efetivamente, essa metodologia que a Atlas usa e por que se aproximou mais do resultado fiel? Os prós são que a gente consegue coletar muito mais dado, a gente coleta dados de maneira contínua. A Atlas tem uma ferramenta para assinantes, principalmente do mercado financeiro, com atualizações a cada 6 horas. E coletando tanto dado, a gente consegue observar talvez fenômenos que não são tão nítidos quando você faz pesquisas presenciais uma a cada mês, né? Esse seria um ponto muito importante. Então, é uma coleta muito mais barata, muito mais rápida, muito mais ágil, e por conta disso a gente tem muito mais dado para analisar. Um outro pró, eu diria, é evidentemente essa falta de viés de interação social, falta do efeito de eleitor envergonhado, que parece que está cada vez mais um elemento que implica erros, que determina erros grandes para as pesquisas mais convencionais. A gente viu isso não apenas no Brasil, mas também nas eleições americanas de 2020, quando a Atlas foi a melhor empresa de pesquisa da eleição americana, no plebiscito do texto da nova Constituição chilena, que foi rejeitado por uma maioria muito mais ampla do que as pesquisas no Chile antecipavam, né? Então, nesses diversos casos, a gente viu um efeito muito forte dessa interação social entre os entrevistados e a figura do entrevistador. Desculpa te interromper, é que a gente já está em cima do laço aqui, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Nós, jornalistas e uma parcela dos nossos espectadores, passamos esse período entre as eleições esperando pesquisa. E agora, o que a gente faz? Vamos ter mais pesquisas. Mas o que a gente faz com elas? Tudo bem? Eu acho que a Atlas acertou bastante bem os resultados. Eu acredito que as pesquisas, para terem credibilidade, precisam acertar o resultado. É isso que a gente busca fazer. Sempre quando a gente consegue acertar, acho que as pesquisas deveriam ser
reconhecidas, parabenizadas. E quando não forem acertar, deveriam ser criticadas por isso, nada mais justo. Me parece que nesse contexto, Atlas, tendo conseguido navegar bem o primeiro turno da eleição, tomara que a gente também vai conseguir fazer a mesma coisa para o segundo turno. E quando vai ser a primeira de vocês para o segundo turno? Bom, vamos pensar, vamos registrar ela hoje, então temos um prazo de 5 dias e depois a gente registra. Então até o final dessa semana a gente vai ter a primeira estimativa Atlas para o segundo turno da eleição presidencial. Então a gente te espera de volta aqui. Valeu, Andrei. Um abraço. Um abraço, obrigado.